Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao capítulo de introdução, agora com a aula 2, tá? Nessa aula, a gente continua com algumas definições iniciais, né, onde a gente vai ver um pouquinho mais sobre os átomos, os elementos, o que são substâncias e misturas. Quais são as principais questões dessa aula? Primeiro, né, a gente vai ver quais são as principais partículas subatômicas, aquelas que a gente utiliza mais mesmo na química geral. E se existem, né, possibilidades de se combinar essas partículas atômicas, será que existem possibilidades de combinar elementos químicos? E será que existem possibilidades de combinações entre substâncias? Essas são as principais questões. Então, falando um pouquinho das partículas subatômicas. Nós vimos na última aula, né, que o átomo ele não é a partícula menor que existe de matéria, na verdade ele é formado de partículas ainda menores, né? Por isso que nós chamamos de subatômicas, né? Menores do que o átomo, embora o átomo seja a menor partícula nossa de interesse, digamos assim, né? De estudo a respeito das propriedades da matéria. Quais são as principais partículas, então, né? Para nós aqui de interesse? Somente 3, embora existam muitas outras, né, no átomo, tá? Então, para nós, o que é importante a gente conhecer? Os prótons, os elétrons e os nêutrons. Isso vocês já sabem já desde o ensino médio, tá? Eu vou designar a letra P para prótons, esse E- eu sempre utilizo para elétrons e um N maiúsculo para nêutrons, tá? Quais são as informações que são relevantes a respeito dessas 3 partículas? Principalmente a massa e a carga, tá? Então, o que nós temos a respeito dos prótons? Os prótons, eles têm uma carga, né? Ou seja, quando foi feito os experimentos lá de determinação dos prótons, enfim, né? Que a gente, inclusive, vai ver numa aula complementar. Esses estudos eles obtiveram um valor para uma carga real, né? Uma carga elétrica para esse próton. Então, cada próton ele tem uma carga positiva de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Vejam que é uma carga muito pequena e é uma carga positiva, tá? Referente aos elétrons, nós temos exatamente o mesmo valor numérico de carga, mas a carga dos elétrons, ela é negativa, tá? E com relação aos nêutrons, quando se realizou-se então os experimentos a respeito desses nêutrons, foi observado que essas partículas elas não têm carga nenhuma, tá? Se vocês observarem, né, como as cargas dos prótons e dos elétrons é a mesma e só muda o sinal, geralmente nós não utilizamos esse valor real da carga, né, até porque é um valor bastante grande. Então, geralmente nós utilizamos um valor de carga relativo, tá? Então, se vocês observarem, nós podemos considerar, né, que a carga relativa de um próton é mais 1, né? Do elétron é menos 1, é exatamente a mesma, mas de sinal contrário, e a carga relativa, então, do nêutron se torna 0. Referente à massa, tá? O que eu quero que vocês observem? Que o próton, né, ele tem uma massa muito pequena, obviamente, de 1,673 vezes 10 na menos 27 quilogramas, é um valor muito pequeno. E observem o nêutron. O nêutron ele tem praticamente a mesma massa, né? Só muda aqui na terceira casa decimal o valor, de 3 para 5, tá? Como a diferença ela é muito pequena, né? Nós geralmente consideramos então que eles têm a mesma massa, tá? Os prótons e os nêutrons, certo? Agora vejam os elétrons. No caso dos elétrons, eles têm uma massa de 9,11 vezes 10 na menos 31 quilogramas. É uma massa muito menor que os outros, né? Cerca de 2.000 vezes menor, tá? Inclusive, esse é o motivo do porquê quando a gente fala da massa de um átomo, nós não consideramos a massa dos elétrons que contém aquele átomo. Na verdade, a gente só considera o número de prótons e o número de nêutrons, né? Porque o valor referente aos elétrons é
insignificante em comparação aos outros, tá? Então, isso é uma coisa importante que vocês têm que ter em mente, né? A massa de um átomo, né? Ela é determinada pela massa dos prótons que tiver, mais a massa dos nêutrons, né? Considera os elétrons? Não, porque o valor é muito pequeno. Em termos relativos, né? A gente geralmente considera, então, o próton como tendo uma massa relativa de 1, né? Como se fosse uma unidade de massa. O nêutron a gente acaba considerando 1 também, porque o valor é muito próximo, tá? E em comparação aos demais, a massa relativa do elétron ficaria de 0,0005, tá? Que é o que eu me refiro do 2 vezes menor, certo? Então, essas são as 3 principais partículas subatômicas, tá? E esses são os dados que a gente precisa saber sobre elas.